Olá, alunos! Olá, alunas! Tudo bem? Eu sou a Karina, do canal Caiu no Exame. Nós vamos hoje fazer mais uma aula, seria a aula 2 do canal. Hoje o assunto vai ser sanções disciplinares, tá bom? Nós gravamos a primeira aula, já tem um tempo atrás, sobre o processo disciplinar. Já tem milhares de visualizações e lá naquela aula você pode solicitar um e-book, tá bom? Com todo o resumo da aula que foi dada, com PowerPoint, com questões. Então aqui no canal você acessa a aula 1, processo disciplinar, sempre cai no exame de ordem. Lá tem fase a fase, etapa por etapa do processo disciplinar, com fluxograma, tá bem legal. Assiste que você vai gostar, tá bom? E aí lá você solicita o e-book no e-mail caionoexame@gmail.com, que eu vou te enviar sem custo nenhum, tá bom? É totalmente gratuito e vai contribuir para os seus estudos. Galera, então vamos aqui para o que interessa. Hoje a aula vai ser sobre sanções disciplinares. As sanções disciplinares de um processo disciplinar são 4 tipos de sanções disciplinares que existem e elas estão previstas no artigo 35 do Estatuto da Advocacia. O Estatuto da Advocacia é uma lei federal, Lei 8.906 de 94, tá bom? Então ela tem abrangência nacional e ela é uma lei federal. Você aqui durante a nossa aula vai precisar ler apenas 5 artigos do Código, tá bom? Do 35 ao 40. Então nós vamos ler junto esses dispositivos, eu vou te explicar e eles são muito importantes para que você saiba e faça a correlação junto com as infrações disciplinares. Que, porventura, tem uma playlist aqui no canal chamada Infrações Disciplinares e tem todas elas, tá? E inciso por inciso, você pode assistir cada um dos vídeos, caso você tenha alguma dúvida sobre o que é aquela infração. Tá tudo lá. Os vídeos são curtos, 4 minutinhos, tranquilo. Esse vídeo é mais longo, porque é uma aula completa, mas lá você consegue assistir em 4, 3 minutinhos cada uma das infrações. E detalhe, cada um dos vídeos tem uma questão linkada embaixo. Então você assiste o vídeo e responde uma questão. Galera, a OAB, ela repergunta as mesmas coisas sempre. São anos de OAB, eles ficam reperguntando os mesmos assuntos. Então o que caiu na prova pode cair de novo, na verdade vai cair de novo. Então é legal você refazer as perguntas, cada vez quanto mais melhor, porque o assunto vai voltar a cair, ele só vai ser reperguntado de uma forma um pouquinho diferente, tá bom? Vamos lá. Artigo 35, vou jogar aqui na tela, você vai ler comigo. Olha só. As sanções disciplinares consistem em inciso 1, censura, inciso 2, suspensão, inciso 3, exclusão, inciso 4, multa. Então, como você viu aí nesse slide que acabou de entrar, são 4 sanções disciplinares que existem: censura, suspensão, exclusão e multa. Tem um parágrafo único nesse dispositivo, volta aqui o slide, que fala que as sanções elas devem constar dos assentamentos do inscrito após o trânsito em julgado da decisão, não podendo ser objeto de publicidade a da censura. O que significa isso? A suspensão e a exclusão faz sentido você dar publicidade. Então, se um advogado está suspenso ou excluído, você consulta lá no site da OAB e vai aparecer se o cara ou se a mulher tá suspensa ou se está excluída. Por quê? Porque isso interessa a sociedade, interessa a você, interessa a mim saber se aquele doutor fulano, se a doutora Karina tá com a OAB dela regular, tá? A censura é uma penalidade mais branda, então não fica constando lá. É um puxãozinho de orelha, o advogado às vezes não teve um dolo específico para cometer uma infração, ele nem sabia às vezes que aquilo era uma infração. Então a censura não fica constando publicamente, tá bom? Embora fique nos seus assentamentos, que é o seu registro, tá? Então pronto, você já sabe que são 4 tipos de infrações. Então nós vamos começar pela infração do inciso 1º, que é a censura. Agora vem o artigo 36, que é o segundo dispositivo que você vai ler do estatuto junto comigo, tá bom? A censura é aplicável nos casos de... Aí tem aqui, ó, 3 incisos. As infrações definidas nos incisos 1 a 16º,
Aí tem o inciso 2, que é violação a preceito do Código de Ética e Disciplina, e 3, violação a preceito desta lei, quando não tenha estabelecido uma sanção mais grave. E aí tem o parágrafo único também, que fala da conversão em advertência. Eu vou te explicar então um panorama geral sobre a censura. A censura, ela é uma penalidade mais branda, ela é mais leve. O advogado, ele cometeu algumas daquelas infrações que estão previstas no artigo 34, do inciso 1º ao 16º. São infrações consideradas mais leves. Então, nesse ponto, você vai ter que raciocinar, já que não vai dar para decorar tudo, o que seria mais leve e o que seria mais drástico. Então, captação indevida de cliente, assinar uma peça que o advogado não redigiu, quebrar sigilo profissional, esse tipo de situação, sociedade irregular, facilitar a advocacia, isso é considerado mais brando. Então a penalidade vai ser censura, que é do inciso 1º ao 16º, tá bom? Vai ser censura. Quando é mais grave, ficou com dinheiro, locupletamento, não prestou contas, crime, você já vai se ligar que a conduta é um pouco mais grave e vai cair na suspensão, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, tá bom? Então, a censura, como eu disse, ela é uma penalidade mais branda, que ela vai ser aplicada em desfavor aí do advogado ou da advogada, depois de um processo disciplinar que teve o contraditório e a ampla defesa. O inciso 1º, como eu disse, são algumas infrações específicas do 34. O inciso 2º é quando violar o Código de Ética, tá bom? Porque o Estatuto da Advocacia é uma coisa, o Código de Ética é outra. O Código de Ética são os preceitos mais gerais, do tipo as condutas que o advogado deve ter, direitos e deveres, como deve ser firmado um contrato de honorários, os honorários eles não podem ser cobrados abaixo da tabela da ordem, enfim, é sobre as prerrogativas. Então, assim, são coisas mais genéricas. Quando a atitude do advogado ela não está em nenhum dos incisos do artigo 34 e ela estiver lá violando o Código de Ética, então você aplica também a censura, é o inciso 2º aí do 36, tá bom? O advogado atravessou procuração num processo que já tinha advogado constituído, isso é infração, violação ao Código de Ética, censura, tá? E o inciso 3 da aplicação da censura é quando o advogado ou advogada viola algum dispositivo do estatuto, mas não do artigo 34. O artigo 34 é o principal, tá lá, das infrações éticas, e são as principais, as corriqueiras, sei lá. No Tribunal de Ética, quando você tem os processos disciplinares para julgar, 90%, 80%, por aí, é tudo do 34. Do 34, todos os incisos do 34. Mas tem uma margem aí de 20%, 10%, eu não sei exatamente agora, precisar, mas bem menor, em que o advogado infringiu outros dispositivos do Estatuto da Advocacia que não são do 34. Nesse caso, entra também a censura, inciso 3 do artigo 36 do Estatuto, tá bom? Então, nós falamos aqui do inciso 1, do inciso 2 e do inciso 3 do artigo 36 do Estatuto, em que em todas essas situações vai ser aplicada a pena de censura. O parágrafo único do 36 fala da possibilidade de você converter a censura em advertência, em ofício reservado, que não vai ficar constando nos assentamentos do advogado. O que é essa advertência, galera? Se o advogado é primário, nunca cometeu nenhum deslize, a fichinha dele corrida lá na OAB é impecável, era estagiário, depois virou advogado, tudo bonitinho, paga as anuidades em dia, nunca teve um processo disciplinar. Aí ele vai lá, entra de gaiato aí numa história qualquer, ou não, ou às vezes teve o dolo mesmo, não sei, faz uma captação indevida de cliente, ou faz um material institucional que esteja em desacordo com os ditames da OAB, alguma coisa desse tipo, e aí ele sofre, né, um processo disciplinar que vai culminar numa penalidade de censura. Como ele tem todas essas circunstâncias atenuantes, então vai ser convertida essa penalidade de censura em advertência. Ele recebe uma cartinha advertindo ele, né, daquela penalidade, mas isso não consta nem nos assentamentos dele, não fica nem constando lá. É como se ele não tivesse nada. Se ele tiver uma nova representação disciplinar, não vai nem aparecer, porque para todos os efeitos ele levou uma sanção disciplinar que não vai ficar registrada nos seus assentamentos.
argumentos, porque era muito leve, porque ele era primário, porque ele tinha atenuante, beleza? Então essas são as informações da censura. Prosseguindo, pessoal, então nós lemos o artigo 35, que fala genericamente das infrações, das 4. Nós lemos o artigo 36, que trata da censura. Agora nós vamos para o artigo 37, tá bom? O artigo 37, que eu vou colocar na tela já já, ele fala da suspensão. A suspensão, ela é uma penalidade mais drástica, mais delicada, que está ligada a uma conduta do advogado bastante reprovável. Então, do tipo, locupletar-se de valores. Então, assim, o cliente paga um valor para ele entrar com a ação e etc, para tomar uma providência, ele não toma, mas fica com aquele dinheiro. Ou ele levantou um dinheiro no processo e não repassou para o cliente, fez acordo, recebeu e não repassou. Isso é muito grave. Então, isso gera uma penalidade de suspensão, tá? Da mesma forma, recusar de prestar contas para o cliente, recebe os valores, até paga para o cliente, etc, algum valor ou outro, mas deixa o cliente perdido, não faz uma prestação de contas pormenorizada e se recusa a fazer. Isso dá suspensão também. Sabe o que dá suspensão também e o aluno precisa ficar muito esperto? Retenção abusiva de autos. Retenção abusiva de autos tem um vídeo específico, tá? Procura aqui no nosso canal, caiu no exame retenção de autos, para eu te explicar lá, eu te explico direitinho o que é a retenção, mas bem sucintamente o advogado faz uma carga do processo no fórum e não devolve no prazo regulamentar. E aí sai mandados de busca e apreensão e etc, para retomar aquele processo. Embora isso possa não parecer muito grave, isso atrapalha a justiça como um todo, né? O advogado não pode sumir com o processo. Isso dá suspensão também, você precisa ficar ligado, tá bom? Quando o advogado ou a advogada está suspenso, não pode praticar nenhum ato privativo da advocacia, nem no contencioso, nem no consultivo, nem no preventivo. Ele não pode fazer contrato, ele não pode dar legal opinion, ele não pode dar parecer, ele não pode fazer nada, muito menos peticionar. Essa penalidade de suspensão, o cliente, né, a sociedade, o Fred, consegue consultar no site da OAB. Então, ele consegue entrar lá no site da OAB, colocar o número da OAB da credencial lá do advogado e vai aparecer se a pessoa está com a inscrição ok ou se está com a inscrição suspensa. Se tiver suspenso, você não contrata esse advogado, porque ele não pode advogar. Os atos que ele praticar, inclusive, serão considerados nulos e a pessoa vai ter um prejuízo enorme, tá bom? Então sempre convém, galera, olha só, sempre convém, orienta o povo da sua família, orienta todo mundo, fazer uma consultinha no site da ordem se a inscrição daquele advogado está regular, beleza? Porque se ele tiver suspenso, vai aparecer lá. Então nós vamos ler agora o artigo 37 do Estatuto, que fala sobre quais são as hipóteses em que a infração vai culminar em uma sanção disciplinar de suspensão, tá bom? Joga o slide aqui, olha só, artigo 37, suspensão é aplicável em duas hipóteses, tá? Inciso 1º, são as infrações dos incisos 17, ó, 17º ao 25 do 34, tá bom? São as condutas mais graves, como eu disse, locupletamento de valores, ausência de prestação de contas, retenção abusiva de autos e etc, tá? Inciso 2º, volta aqui o slide, beleza? Inciso 2º, reincidência em infração disciplinar. Ou seja, o cara tomou lá uma censura, vai. Artigo inciso 3 do 34, toma a censura na cabeça. Aí ele toma outra representação disciplinar, toma mais uma censura. Na próxima, ele vai levar uma suspensão pela reincidência em infração disciplinar. Por mais que essa segunda representação ou que essa terceira representação também fosse apenada com uma censura, o que ele cometeu, pelo fato dele ser reincidente, vai ocasionar uma suspensão, tá bom? É o inciso 2º. Como você pode ver aqui no slide desse artigo 37,
Existem dois parágrafos, tá? Existem 3 parágrafos, desculpa. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. O parágrafo 1º fala da suspensão causar ao infrator uma interdição do exercício profissional em todo o território nacional, que é aquilo que eu comentei, que ele vai ficar desabilitado a atuar, mas aí é o prazo, tá? Então, é o prazo da suspensão, que pode ir de 30 dias a 12 meses. Então, quando vai ter um julgamento disciplinar em que o advogado ou a advogada vai ser apenado com suspensão, o mínimo são 30 dias, o máximo são 12 meses, dependendo da gravidade da conduta, se ele é muito reincidente ou não, as circunstâncias agravantes na hora do julgador decidir qual é o período, está no artigo 40, que a gente vai ver em seguida, tá bom? Então tem várias circunstâncias agravantes lá, que se elas existirem, vai servir para prorrogar esse período, deixar um tempo maior. Se não, é o tempo menor, 30 dias, 60 dias, tá bom? Agora a gente volta aqui pro slide, parágrafo 2º, galera. Olha só, nas hipóteses do inciso 21 e 23 do 34, a suspensão vai perdurar até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária. Volta para mim, vamos aqui. O 21, falta de prestação de contas, ausência de prestação de contas, tá bom? E o outro que eu mencionei, qual que é? 23, é das anuidades. Nesse caso, pessoal, o advogado, ele vai levar uma suspensão, por exemplo, 3 meses, mas ela fica prorrogada até que ele cumpra aquilo que ele ficou devendo, até a prestação de contas. Então, a doutora Karina, vamos supor, hipoteticamente, deixou de prestar contas para o Fred, o seu cliente, tá? Aí, eu sofri um processo disciplinar que ele moveu contra mim e lá o Tribunal de Ética entendeu que houve realmente uma recusa injustificada por prestação de contas e eu levei uma suspensão de 30 dias, porque era meu primeiro processo disciplinar, então foi a mais branda. Só que ela fica prorrogável até que eu preste contas para ele. E se eu nunca prestar contas para ele, eu vou ficar com a minha OAB suspensa por muito tempo. Então, mesma coisa em relação às anuidades. O advogado tem que ir lá e acertar as anuidades, senão ele vai ficar com a OAB dele suspensa. E detalhe, essa prestação de contas precisa ser feita, inclusive, com a correção monetária, beleza? Que o advogado deixou de pagar o seu cliente, tá bom? Agora nós vamos para o parágrafo 3º desse mesmo artigo 37, que vai falar sobre o seguinte. Volta aqui o slide, meu amor. É o seguinte. Na hipótese do inciso 24 do artigo 34, a suspensão perdura até que preste novas provas de habilitação. O que é essa situação? O advogado comete erros reiterados na sua prática jurídica, muitos erros, praticamente inepto, ele não tem condição de ser advogado. Então, nesse caso, ele vai ficar suspenso até que ele preste novas provas de habilitação. Olha que pesadelo! Ele vai ter que prestar novo exame de ordem, acredita? Pois é, bafão isso aí. Então, assim, se o advogado ou a advogada começar a cometer muitos erros durante os processos judiciais todos, e aí o cliente tinha um processo, foi prejudicado, aí outro, e aí ele começa a sofrer representação por inépcia profissional, galera, ele vai ser suspenso até prestar novas provas de habilitação. Pesadelo, beleza? Parágrafo 3º. Então, essas são as possibilidades de suspensão, estão aí todas no artigo 37. Leia novamente, tá bom? Tem o inciso 1º e o inciso 2º, os 3 parágrafozinhos. Você precisa saber o quê? Que ela é uma penalidade mais grave, que o advogado, durante o período da suspensão, ele não pode praticar nenhum ato privativo da advocacia sob pena de cometer nova infração, tá? O advogado suspenso que pratica atos privativos de advogado comete uma nova infração, acredita? Comete mais uma infração. Ele nem bem se livrou dessa, tá cometendo mais uma, tá? Não pode. Então, as infrações lá do 17 ao 25...
E nos casos de prestação de contas ou que ele não está pagando anuidade, ele precisa acertar. Ele precisa acertar, senão a penalidade dele, que é de 1 mês a 12 meses, fica prorrogada até que ele preste as contas ou que ele regularize a situação. Lembrando que a suspensão, ela é pública, você consulta lá na página da OAB o nome do advogado ou a OABzinha dele e vai aparecer lá se aquela pessoa bonita está regular ou está suspensa. Se ela estiver suspensa, o que você faz? Corre, tá bom? Assim, gente, não que seja uma pena eterna, que, né, o advogado não pode errar, né, sua advogada também, pode acontecer da gente errar e, sei lá, né, acontecer alguma coisa assim. Mas, assim, não recomendo que você vá com um advogado suspenso, até porque os atos seriam considerados nulos, tá bom? Então, agora nós vamos prosseguir para a próxima e última não, para a terceira sanção disciplinar, que é de exclusão. Então, nós vamos ler agora o artigo 38, tá bom? Coloca aqui na tela, olha só. A exclusão é aplicável nos casos de 1. Aplicação por 3 vezes de suspensão. Inciso 2, as infrações definidas nos incisos 26 a 28 do 34. Lembrando que, conforme o parágrafo único, tá na tela aí ainda, para aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. Pessoal, olha só, tem um vídeo de exclusão específico aqui no nosso canal. Procura, caiu no exame, exclusão, pena de exclusão, é todinho sobre ele, mas é curto, 4, 5 minutos e tem uma questão linkada lá. O que você precisa saber? A exclusão é uma penalidade muito drástica, é a mais drástica que existe, porque vai inabilitar o advogado para sempre de atuar. Ele não vai ser mais advogado, simplesmente ele perde a OAB dele. E por ser tão drástica assim, a conduta também precisa ser muito grave. Então, quais são as possibilidades? O inciso primeiro, que a gente leu agora há pouco, é o seguinte: 3 vezes suspensão transitadas em julgado. Então, o advogado, a advogada toma uma suspensão, toma outra suspensão, toma a terceira. Então, depois de 3 suspensões transitadas em julgado, vai abrir um processo disciplinar contra o advogado de exclusão, é um processo que corre à parte, e aí por conta dessas 3 penalidades que ele teve, ele vai ser excluído dos quadros da ordem, tá bom? Porque ele não pode continuar cometendo esse tipo de conduta infracional, porque ele representa a sociedade, né? Ele lida com valores muito importantes da sociedade, né? Com família, patrimônio, liberdade. Então ele tem que ter uma conduta de boa fé, uma conduta retilínea, uma conduta honesta. Então essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, galera, do inciso segundo, são infrações específicas que estão lá no 34, inciso 26, 27 e 28. E aí, mas eu tenho que decorar, é só você pensar, são condutas muito graves. Então, por exemplo, o 26 é aquela pessoa que fez falsa prova, falsa documentação para requerer o seu ingresso na ordem dos advogados. Exemplo, a pessoa não fez direito. A menina não estudou direito, não fez faculdade de direito e apresentou lá um diploma falso e requereu a sua inscrição, e aí foi deferido e tal, e aí você vai descobrir depois, por alguma razão a OAB descobre, que aquele diploma era falso, então ela fez uma falsa prova de um dos requisitos para ingressar nos quadros da ordem. Essa pessoa, esse advogado, ele vai ser excluído direto, não tem por que ele tomar uma suspensão antes, uma censura, uma advertência, o cara vai ser excluído direto. Tá bom? Então, assim, é uma coisa grave e é meio quase que óbvia. Se ela não tinha um dos requisitos, ela não pode ser advogado, tá bom? O próximo dispositivo seria, então, o inciso 27, que é o seguinte: tornar-se moralmente inidôneo. Esse tornar-se moralmente inidôneo é uma coisa subjetiva, né? O que é inidôneo? É a pessoa que bebe? É a pessoa que frequenta jogos de azar, vai pro bingo, vai pro cassino, comete crime? Então, assim, isso é muito genérico, né? Na prática é muito difícil você apurar ou aferir o que é moralmente inidôneo, até porque essas questões morais, de idoneidade, etc., pode ter um aspecto de valor subjetivo diferente, né? Para uma pessoa e para outra, o que pode ser idôneo para um, de repente não é tão para outro. Então
Então tem que ser uma coisa muito gritante, né? A pessoa é, sei lá, é um estelionatário, integrante de uma quadrilha, aí tá meio óbvio que ele é moralmente inidôneo, né? Então, assim, tem que ser uma coisa bem grave, um crime, alguma coisa desse tipo. Então, nesse caso também, exclusão direto. E por fim, a do 28, o inciso 28, é o tal do crime infamante. O crime infamante também é uma questão delicada e subjetiva, porque não tem uma definição do que é um crime infamante. Mas basicamente você pode pensar que é um crime que cause grande clamor de reprovação, que desonre demais a advocacia, a dignidade. Isso seria um crime infamante. Qual é exatamente? Não vem essa definição na lei. Então, se cair na sua prova, vai ser específico que aquilo é um crime infamante, tá bom? Então essas são as três possibilidades, né? O 26, 27 e 28, são os incisos do artigo 34, que se acontecerem vai ser direto exclusão do advogado, tá? Como é uma penalidade muito drástica, o seu parágrafo único prevê que precisa ter manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional. Então, quando o processo corre na primeira instância, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, o TED, os julgadores da primeira instância, eles vão até julgar e opinar pela exclusão. Mas é necessário, obrigatoriamente, que esse processo se encaminhe para o Conselho Seccional, que é quem está acima do TED. Acessa lá a aula de processo disciplinar e você vai entender as instâncias certinho. Primeira instância é o Tribunal de Ética, segunda instância é o Conselho Seccional. Precisa ter 2/3 de manifestação favorável de seus membros para esse advogado, então, ser excluído definitivamente dos quadros da ordem, beleza? Então, nós falamos aqui sobre a exclusão, que é a terceira sanção disciplinar, e agora vamos caminhar para a quarta e última sanção disciplinar, que é a multa. Você precisa saber que a multa ela é uma penalidade acessória, tá? Ela nunca virá sozinha. O advogado ele nunca vai ser condenado direto a pagar uma multa. Ela é acessória e vai junto com a censura e com a suspensão. Se o camarada é excluído, é meio óbvio que não vai ter, você não vai acumular com a multa, o cara foi excluído, é a mais drástica. Mas no caso da censura e da suspensão, se tiver circunstâncias agravantes, que são as do artigo 40, que a gente vai ver já já, então ele é condenado à censura mais o pagamento de uma anuidade, suspensão mais o pagamento de 3 anuidades. Você acaba mexendo no bolso do advogado, que é onde acaba machucando, né? Enfim, o processo disciplinar corre, por alguma daquelas circunstâncias, a multa vai junto. Então, vou jogar aqui na tela artigo 39, vamos ler juntos. A multa é variável entre o mínimo de uma anuidade e o máximo do décuplo, e é aplicável cumulativamente com a censura e a suspensão, havendo circunstâncias agravantes. Pessoal, como eu disse, ela é cumulativa com a censura e com a suspensão, e ela vai de 1 anuidade a 10 anuidades, tá bom? Se cair lá 11, 12, não pode, impossível. É de 1 a 10, tá na lei, tá certo? Então, agora eu vou te explicar quais seriam essas circunstâncias agravantes que estão no último artigo que a gente vai ler, que é o 40, que se acontecerem, vai acabar impondo ao representado do processo disciplinar, que é um advogado ou uma advogada, o pagamento aí cumulativo da multa. Pessoal, caminhando aí para o final da aula, então o artigo 40, que vai ser o último dispositivo que nós vamos ler juntos, fala sobre as circunstâncias agravantes e atenuantes na hora da fixação da pena, tá bom? Da sanção disciplinar. A hora que o julgador vai escolher lá a suspensão entre 30 dias ou 12 meses, ele vai verificar essas circunstâncias do 40. Da mesma forma que se ele for cumular a multa com a censura ou com a suspensão, ele também vai verificar essas circunstâncias do 40. E quais são essas circunstâncias do 40? Vou colocar aqui na tela para vocês. Se liga só. Na aplicação das sanções disciplinares para fins de atenuação, as seguintes circunstâncias. Olha só. 1. Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. 2. Ausência de punição disciplinar anterior, ou seja, o cara é primário, o advogado é primário. 3. Exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo ou em qualquer órgão da OAB. 4. Prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública.
Parágrafo único. Os antecedentes profissionais do inscrito, as atenuantes, o grau de culpa, as circunstâncias vão ser considerados para analisar e decidir a conveniência da aplicação de multa e sobre o tempo. Então, assim, pessoal, é aquilo que eu já tinha explicado no decorrer da aula. A primariedade, se o advogado presta serviços relevantes para a própria OAB, para o seu órgão de classe, se ele participa de alguma comissão, por exemplo, comissão do jovem advogado, comissão da mulher, comissão de ética, comissão de direitos da saúde, tem diversos tipos de comissão que o advogado ele pode prestar um trabalho para o seu órgão de classe e, consequentemente, para os advogados, o grau de culpa, de dolo, as circunstâncias que levaram ele a cometer essa infração, tudo isso aqui pelo 40 vai ser levado em consideração para agravar a penalidade do advogado ou para atenuar também a penalidade do advogado, tá? Então é isso que a gente precisava saber sobre sanções disciplinares. A gente passou por tudo, tá bom? A gente viu quais são as 4: censura, suspensão, exclusão e multa, sendo que a multa ela é a penalidade acessória que vai junto com a censura e com a suspensão, porque se a pessoa for excluída, ela tá fora. É uma penalidade drástica que precisa de manifestação de 2/3 aí do Conselho Seccional. Releia os dispositivos, porque são poucos, tá? São 5 dispositivos que você vai ter que reler. E aí você vai responder 2 questões que eu vou colocar aqui na tela para você agora. Então, essas 2 questões já caíram no exame de ordem, elas estão relacionadas ao tema desta aula. Ao invés de você solicitar um e-book, que nem foi na outra aula, a gente vai responder aqui junto, tá bom? Para facilitar. Então, a primeira questão eu vou jogar agora aqui na tela e você vai dar um pause no vídeo na hora do enunciado, porque em seguida eu vou falar a resposta, tá bom? Então, você vai dar um pause. A hora que eu jogar aqui, você coloca. Pera aí. Pessoal, e aí? O que vocês marcaram como alternativa? Olha só, a resposta dessa primeira pergunta, alternativa B, suspensão, porque o advogado, mesmo tendo uma conduta irretocável antes, ele deixou de prestar contas, que é o inciso 21 do artigo 34, uma conduta bastante grave e que é apenada com suspensão. E aí, você acertou ou você errou? Vamos para a segunda questão. Vou jogar aqui na tela. Vai vendo. Nessa segunda questão agora, você vai ver, eu achei até um pouco, ela é um pouquinho capciosa a pergunta, né? Então vai contar a história de uma advogada que fez uma falsa prova na hora de ingressar nos quadros da OAB. Ela tinha um outro cargo que não permitia que ela fosse advogada ao mesmo tempo e ela não falou nada. Mas depois ela pediu exoneração desse cargo e se regularizou no meio. E aí você vai ler esse enunciado e vai me dizer o que você acha que é esse caso. Pessoal, a alternativa correta nessa questão da Maria é a alternativa D, que ela vai ser excluída dos quadros da ordem porque ela fez falsa prova para ingressar nos quadros da ordem. Tá? Então, essa é a resposta correta, D de dado. E por fim, nós vamos para a última questão relacionada aí à matéria que a gente tratou, que é sobre a penalidade de exclusão. Joga aqui na tela, acerca da penalidade de exclusão, o que é o correto dizer? Joga aqui, vou te dar aí 2 minutinhos para você pensar. Pessoal, resposta correta, alternativa A. Manifestação aí favorável de 2/3 do Conselho Seccional. Eu falei durante a explicação da aula, tem lá no nosso vídeo próprio, então a resposta correta, alternativa A. Pessoal, então essa foi a aula de sanções disciplinares, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês comentam aqui embaixo. Se vocês gostaram, por favor, coloca aí no sininho, compartilha com os amigos, deixa mesmo um comentário, porque quando você coloca alguma coisa aqui embaixo, o YouTube ranqueia a gente melhor e coloca a gente nos resultados
resultados das primeiras páginas e a gente consegue continuar oferecendo conteúdo para vocês, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Assiste a aula de processo disciplinar, que ela tá bem legal, tem fluxograma, tem e-book, tem 10 perguntas, é bem interessante, tá bom? Se cair na prova você vai acertar. Releia aí os 5 artigos da lei, do 35 ao 40. Se ficar qualquer dúvida, você me pergunta, tá bom? Até a próxima, vem com a gente, caiu no exame!